Muito bom dia, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. E você também que é simpatizante do Evangelho, nada mais justo do que começarmos um programa orando ao Senhor, pedindo e rogando a Deus as suas mais poderosas e ricas bênçãos sobre a minha, tua, nossa vida, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor neste momento. Eu quero orar por você, orar com você, orar pelo Rio de Janeiro, orar pelo Brasil. Precisamos orar. Bendito e eterno Deus, Pai querido de amor e bondade, ó Deus vivo e santo, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, ó Deus, e te somos gratos, Pai, por essa oportunidade de podermos, pela tua graça, ó Deus, de entrar em tua presença com palavras de oração intercessórias, ó Deus, pela vida dos meus queridos e amados irmãos, bem como também nós oramos pelas famílias, ó Pai. O Senhor toma cada uma delas em tuas benditas mãos. Assim eu oro também pelo estado do Rio de Janeiro. Pai, continue abençoando as nossas autoridades constituídas nesse país. Pai, manifesta a tua glória e o teu poder ser com cada um. Nós te pedimos nessa programação e já te agradecemos, abençoando a vida de cada um dos irmãos e de todos aqueles que estão atentos, ó Pai, Senhor, nos assistindo e ouvindo por esta emissora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Temos também nesse momento o versículo do dia. É isso aí, o versículo do dia está no Salmo de número 127. E o versículo 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós estamos vivendo dias de grande correrias, pessoas vivendo no imediatismo, ou seja, querem para ontem o que na verdade poderia acontecer hoje, e quem sabe muitas vezes só amanhã ou depois. Então há uma grande necessidade de nós nos conscientizarmos que precisamos trazer até nós o governo de Deus. Jesus deixou bem claro isso no Sermão da Montanha, ao ensinar a orar aos seus discípulos, a orarem da melhor forma possível, na verdade, expressando as suas atitudes no dia a dia, no cotidiano, que seria uma dessa parte da oração do Pai Nosso, seria: venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. E aqui no Salmos de número 127, o Senhor já desde a antiguidade, falando aos seus servos, ele já vem dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, na verdade, nessa correria, você deita para dormir já pensando no que vai fazer amanhã, preocupado com o trânsito, preocupado com os acontecimentos futuros ou futurísticos, que na verdade você nem sabe se realmente o que você pensa há de acontecer. Descansa o teu coração, entrega o governo da sua casa, da sua vida, da sua família nas mãos de Deus, porque Deus está no controle. Porque se ele não edificar, em vão você levanta cedo, corre nessa correria para o trabalho e, na verdade, não terá um rendimento aplausível que mais tarde você possa deitar a cabeça no seu travesseiro e dizer: verdadeiramente eu posso dormir em paz. Mas já por falar nisso, eu deixo o Salmo também de número 4, versículo 8 para você: e toda a sua casa deitar-me-ei e dormirei em paz. E só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Descansa em Deus, entrega o governo da sua casa nas mãos de Deus, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente. Frases bíblicas. Ou seja, você já percebeu que existem inúmeras frases que são citadas, divulgadas, propagadas, e subentende muitas das vezes que são frases bíblicas, ou seja, que são oriundas a versículos bíblicos, mas na verdade são antibíblicas. Tipo, vamos lá, uma delas, deixa eu explicar para você aqui. Muitas das vezes se gostam de repetir essas frases só pelo fato de terem ouvido a frase. Ouviram a frase e começaram a citar também, e virou uma mania, uma grande mania. Não vou dizer que essa prática seja imprópria, ou seja, de você ouvir e falar a partir do momento ou desde quando você realmente examina as Escrituras e tem uma comprovância bíblica. Olha só, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e o versículo 11, nós encontramos lá os crentes de Bereia, os bereanos, pessoas que eles não se contentavam em tão somente ouvir. Por mais que fosse eloquente o pregador, principalmente Paulo, e também Apolo, Pedro, eles iam examinar as Escrituras. Olha o que diz o versículo 11 de Atos dos Apóstolos, capítulo 17.
Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Ou seja, procurando sempre uma testificação bíblica na palavra de Deus. O que ouviam, mesmo sendo homens eloquentes, pregadores, cheios do Espírito Santo, mas isso não os isentava de serem examinados, né, na verdade, à luz da Bíblia, pelos ouvintes, ou seja, pelos bereanos. E não pode ser diferente nos dias de hoje. Nós devemos realmente estar examinando as Escrituras, porque isso é uma ordenança do Senhor Jesus. Examinai as Escrituras, porque cuidai e achar nela a vida eterna. Elas testificam de Jesus, as palavras do Senhor Deus. Então essa síndrome do papagaio se verifica nos diversos versículos novos que algumas pessoas insistem em repetir. Ouvir alguém um dia pronunciar um desses versículos e começar a citá-lo como verdade, sem antes ter o cuidado de confirmar a sua autenticidade bíblica. Há uma necessidade de você filtrar o que você ouve para que você possa realmente ter certeza se aquilo é bíblico ou não, ou se essa frase é bíblica ou não. Quer ver uma dessas frases? Simples, você vai lembrar agora. A voz do povo é a voz de Deus. Quando foi que você nunca ouviu falar? Quem sabe você já até pronunciou isso, né? Está aí no meio da multidão, as pessoas difundem, né, essa frase, a voz do povo é a voz de Deus. Então, ouvir isso faz, se necessário, que venhamos examinar as Escrituras e ver se elas têm realmente um fundamento. Precisamos filtrar essas frases, que, na verdade, é uma frase extra-bíblica, oriunda do latim, que é vox populi vox dei, como se fosse bíblica. Quando Jesus andou na terra, a opinião do povo a seu respeito era variada. Havia classes de pessoas na multidão e cada uma delas tinha uma linha de raciocínio, um pensamento acerca da pessoa de Jesus. Tanto é que uma certa feita Jesus fez a pergunta, quem diz que eu sou? E você? E você? O que acha que eu sou? Somente Pedro, né, pela bondade, graça de Deus e também por ele estar atento e fito os olhos em Jesus, em todo o procedimento e o comportamento de Jesus, Pedro respondeu certo, porque na verdade, ele, estando ligado com Deus, o próprio Jesus disse, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Espírito. Então, na verdade, quando muitos dizem que a voz do povo é a voz de Deus, a Bíblia Sagrada em João 9,16 nos mostra acerca do endemoniado, que na verdade ele se apresenta para Jesus e ele mesmo declara, o próprio inimigo declara, o que queres de mim antes da hora, ó Filho do Altíssimo? E outros criam nele e achando que ele é profeta. Mateus 16, 13, 14. Enquanto isso, na verdade, enquanto uns diziam que ele era isso, ele era aquilo, né, enquanto a voz do povo dizia uma coisa e outra classe no meio do povo dizia que ele era outra, na verdade, a voz de Deus ecoava. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,16. Como a voz do povo pode ser a voz de Deus? Jamais, né? A voz de Deus são as palavras de Jesus Cristo. Ele diz que, na verdade, precisamos crer na sua palavra. Aquele que crer na minha palavra e aguardar, virei eu e o Pai e faremos morada nele. Eu quero nesse momento também estar aqui orando, fazendo uma oração pelas famílias. Nós precisamos orar pelas famílias. A família é uma constituição ricamente abençoada por Deus. É a primeira comunidade da raça humana que o nosso único e verdadeiro Deus estabeleceu. E nós temos visto como o inimigo de nossa alma, por intermédio de alguns instrumentos humanos, tem atacado as famílias. Isso não é de agora, só que está acontecendo numa proporção assustadora para muitos. Apesar que nós ficamos com a palavra de Deus em Mateus 24, 25 também, ele deixou bem claro que haveria esses acontecimentos, porém quando essas coisas começassem a acontecer, que nós não deveríamos assustar. Nós, Jesus se referiu àqueles que têm um conhecimento da palavra, mas nós vemos que aqueles que ainda desconhecem, uma classe do povo rejeita, outros ignoram, mas tem que admitir que, na verdade, está um caos
Está um caos, não somente a questão da família no Brasil, mas em outros países também, onde também a questão das leis não cooperam, alguns governos também são contrários ao bem-estar da família. Mas nós preservamos a família, nós lutamos pela família, porque nós sabemos que família é um projeto de Deus. Família nasceu no coração de Deus. E sabemos nós, principalmente nós, que somos de uma geração que antecedeu a essa atual que estamos vivendo, graças a Deus estamos aqui, nós sabemos que na nossa criação não foi dessa forma. Quem sabe você jovem que está me ouvindo nesse momento e me assistindo, você, claro, tem uma nova mentalidade, você nasceu na era da tecnologia super avançada, né? Não dizer que a nossa mente está atrasada de forma alguma, é que nós como pais, nós guardamos princípios bíblicos, princípios educacionais, princípios aonde moldou o nosso caráter. E hoje nós temos essa consciência justamente porque esses princípios, a saber, principalmente à luz da Bíblia, eles nos moldou, esses princípios nos ensinou a formar um caráter de acordo com o bem-estar da nossa própria casa, um bem-estar da nossa própria família. Então, eu lhe convido, em especial, a estar se voltando mais para esta área, porque a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior que um incrédulo. Veja a gravidade que é nós não darmos importância em preservar a família. Precisamos preservar a família. Você pai, você mãe, eu sei que você tem se dedicado, você tem se empenhado para isso, mas quantos pais hoje em dia também não estão levando em conta a gravidade que é deixar os seus filhos bem à vontade? Quem sabe a esposa ou o esposo não estão se cuidando de uma forma íntegra, de uma forma realmente recíproca, no sentido de respeito mútuo, de carinho, de atenciosidade um para com o outro. E isso é uma brecha enorme para que venha acontecer a disseminação conjugal e, consequentemente, da família. Porque nós sabemos que a família, ela nasce a partir do momento de uma união de dois cônjuges do sexo oposto, da união de um homem com uma mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e o versículo 28. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Desde a antiguidade, desde a fundação da terra, do planeta, você, a sua família, já é abençoada por Deus. O que resta-nos agora, então, para que não haja esses conflitos, para que cesse todas as contradições, para que se cale a voz do opressor e deixe de prevalecer as suas astutas ciladas no seio da sua casa, no seio da sua família? É necessário entregar o governo da sua casa nas mãos de Deus. E para isso acontecer, porventura você que está me assistindo, você ainda não se decidiu diante de Deus, faz necessário o primeiro passo, na primeira instância, algo que você precisa fazer para que Deus realmente tenha o governo da sua casa. Tem que começar a partir de você. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Rasga o seu coração na presença de Deus. Quem sabe você, homem que está me assistindo, você, mulher, você, cabeça da família, chefe da casa, você, rainha do lar, você já tentou de todas as formas, já bateu em várias portas e não conseguiu êxito feliz para reorganizar a sua casa, para estruturar a sua família, para que o amor viesse a reinar, bem que, consequentemente, a paz também. E você não encontrou isso em lugar algum. Já te deram várias dicas. Quem sabe você já até procurou psicólogo, se tratou. Quem sabe você foi para o colocou o membro da sua família para receber uma assistência psiquiátrica. Enfim, você tentou, fez programas, participou de ONG, participou de reuniões familiares,
e não alcançou o êxito feliz. Existem inúmeras famílias assim, que já passaram por esses processos de reabilitações, mas não conseguiram êxito, não conseguiram verdadeiramente se estruturarem. Eu tenho não uma dica, eu tenho a solução para você. Nós temos a solução. É Jesus na sua vida, é Jesus na sua família. Aceite a Cristo, receba Cristo, deixa que Cristo venha governar a sua casa. No Evangelho de João, capítulo 2, nós encontramos Jesus operando o primeiro milagre em seu ministério, após ter alcançado, atingido a idade para ser, assim, segundo a lei judaica, se tornar um profeta e sacerdote. Então agora ele tem toda a liberdade para começar a exercer o seu ministério. E o que nos chama muita atenção, e isso é plausível, é que Jesus Cristo, ele poderia muito bem começar o seu ministério operando milagres nas ruas, como mais à frente nós vamos encontrar inúmeros fatos que Jesus operou, fatos de milagres que Jesus operou, curando cegos, coxos, mancos, não é isso? Restabelecendo a vida de pessoas leprosas, os curando, enfim, nós conhecemos inúmeros milagres, e a Bíblia ainda diz no Evangelho de João que se fosse registrar todos os fatores, todos os fatos ocorridos na época em que Jesus por aqui passou como um ser humano, não caberia livros no mundo. Claro, uma expressão ilustradora, uma expressão que vem realmente para nos dar noção de quão grandes foram as obras que Jesus operou aqui na terra, enquanto por aqui ele passou durante 3 anos e mais ou menos 6 meses, juntamente com os seus discípulos. Mas Jesus, então, ele não é que ele resolve, já plano de Deus, porque família nasceu no coração de Deus, instituído por Deus, esta célula abençoada por Deus, família. Jesus então opera um milagre em uma festa de casamento. Jesus opera um milagre justamente em uma união de 2 cônjuges de sexo oposto, entre um homem e uma mulher. E ali Deus determina a bênção, opera um milagre, transforma a água feita vinho. Não vou entrar nesses detalhes, que não é essa a mensagem que eu quero deixar para você, mas simplesmente esse texto base para que você possa ter uma noção. Ele poderia começar o seu ministério operando milagres em qualquer outro lugar, mas ele justamente operou em uma união de casamento. Por quê? Porque família nasceu no coração de Deus. Então, meu querido e meu amado irmão, é tempo de nós restabelecermos a família. É momento de se voltar mais, se preocupar mais com a família e não deixar que as influências paralelas, as influências que cercam os nossos filhos, nos colégios, nos cursos, nas ruas, nas conduções, em alguns sites, né, na internet, não podemos deixar que eles sejam influenciados e moldados por qualquer coisa, não. Mas precisamos inculcar na mente da nossa família o caminho em que cada um deve andar, para que eles possam realmente também, dentro dos princípios que nós aprendemos, possam também se estruturarem, possam também futuramente formar uma família bem-aventurada em Cristo Jesus. Qual é a situação atual da sociedade? A crise na sociedade hoje está principalmente nas famílias. Nós sabemos que existem várias classes e vários setores, vários órgãos em crise. O país em si está em crise, mas uma das classes mais atingidas é a família. Os lares, existem tensões, gritarias, brigas, dissensões, não se entendem mais, um sai por uma porta e outro sai por outra, mas o que Deus quer é estruturar a sua casa. Deus quer mudar todo este quadro em nome de Jesus Cristo. E para isso você precisa entregar o governo da sua casa nas mãos de Deus. Eu te garanto, em nome de Jesus, que tudo vai mudar. E Cristo vai restabelecer a sua união, seu casamento. Quem sabe o seu casamento está passando por uma crise, uma situação quase devastadora, cujos problemas estão te sucumbindo, não estão te deixando refletir, não estão te deixando parar, pensar, orar, buscar a Deus. Mas nessa manhã eu quero, com muito temor a Deus, com muita certeza de fé, de que o Espírito de Deus, soberano e poderoso, está entrando no seu lar, está manifestando a glória do Pai,
para que seja restabelecida a sua família em nome de Jesus. Amém? Então, creia nisso, tome posse dessa palavra. E por que desses acontecimentos? Por que essas destruições, famílias sendo destruídas, casamentos sendo disseminados? Simples, porque a família é o maior alvo do adversário de nossa alma. Lembra a Bíblia tem alguns trechos, na verdade, somente no início dos livros. Mateus, vamos começar com Mateus, fala sobre a genealogia. Genealogia é a origem das famílias. O que aconteceu lá no Antigo Testamento? A primeira coisa que o inimigo, dado a permissão de Deus na época, atacou foi justamente a família. Matou os filhos de Jó. Porque o inimigo já sabia, não tem onisciência, mas ele ouviu quando Jesus disse lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nasceria a semente da mulher, e a semente da mulher iria ferir a cabeça desta semente do mal, e essa semente do mal iria ferir-lhe o calcanhar, perseguição a Israel. É um outro assunto para um programa mais à frente, mas vamos ficar aqui. Então, o que acontece? O inimigo, ele ataca porque ele sabe que através da família bem educada, uma família firmada na rocha em Cristo Jesus, a sociedade vai ser bem-aventurada. Os governos serão ocupados por homens e mulheres conscientes da palavra de Deus. Aí sim, teremos uma grande mudança. Teremos uma reforma abençoadora e edificante. Não estou falando aqui que tem que ser uma pessoa evangélica, mas uma pessoa conscientizada nos princípios da palavra de Deus. E, consequentemente, tem Deus no coração, consequentemente, é uma pessoa que vai zelar, prismar pelo princípio, pela palavra de Deus, pelos estatutos de Deus, e, consequentemente, vai fazer o que é bom para a sociedade. Então, atenta para isto, atente para isto. O inimigo, ele é sujo, ele intenta destruir de tudo quanto é forma as famílias. Ou seja, a destruição da família acontece porque o homem abandonou os mandamentos de Deus. Você pode ver que uma família que está semi-destruída ou destruída, se ela tem um encontro com Jesus, se ela rasga o coração e abre o coração para Deus, logo, logo vai se restabelecendo. O Espírito do Senhor começa a transformar vidas, a palavra de Deus vai moldando o caráter dessas pessoas, e daqui a pouco, primeiramente começou pela mulher, geralmente é a mulher que se entrega a Jesus, né? Mais sensível, crer mais rápido, e através dela, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 1 e 2 e 3, né? Que a mulher santa, ela edifica o marido pelas suas obras, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. Daqui a pouco vem o esposo, aceita Jesus, daqui a pouco os filhos, a sogra aceita Jesus Cristo, enfim, toda a família, em um curto prazo de tempo, vai ser toda ela abrangida, abençoada e estruturada em Cristo Jesus. Atos dos Apóstolos deixa bem claro, o carcereiro ficou desesperado quando viu os cárceres, as portas do cárcere abertas, as correntes partidas, e ele gritou: o que será de mim agora? O que vou fazer? Eu vou morrer, porque por lei seria decapitado, toda a família dele. Mas Paulo e Silas gritam lá do fundo obscuro daquelas celas e diz: ei, não te faça nada, nós estamos aqui, nenhum de nós fugimos não, estão todos aqui. E ele grita, o carcereiro então, ele diz: o que farei? O que farei agora? Ele diz: olha, é simples, crer no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a sua casa. Que Deus continue te abençoando, que você possa crer na rica, poderosa e salvadora palavra de Jesus Cristo, porque só assim a sua família verdadeiramente poderá ter paz, transmitir paz e viver em paz. Pois bem, estamos aí com a Luana de Melo e Abraão, Isaac e Jacó, entre outras inúmeras pessoas. Luiz Barbosa, Ceará, vai nosso abraço para você, tá ok? Luiz Barbosa, lá do Ceará, é isso mesmo? Maravilha, lá do Ceará nos assistindo, que bênção. Um abraço aí para todo mundo do Ceará, tá bom? Manuela Oliver, lá de Sepetiba, que bênção. Um abraço para vocês aí, tá bom? Maravilha. Também temos Luana Cardoso, São João del Rei, isso, Minas Gerais. Alô, povão de Minas, bênção. Cidade de Matipó também já manda um abraço, que eu sei que tem gente nos assistindo lá também. Bênção de Deus para sua vida. Wesley Souza, Minas Gerais.
Jacó, Adão e Moisés. Que benção! É só números bíblicos mesmo, né? Temos aqui o pedido de oração. Nossa irmã Luana de Melo, Fábio de Souza e Carla, Pablo de Jesus e Nayara Lima e também o Marcos Lima. Parece que ser uma família, pelo menos esses dois aqui, que estão pedindo oração. Nós vamos orar por você agora e dizer, não desista. Quero deixar para vocês, todos que pediram oração aqui, e você também que não teve oportunidade ou tempo, em razão do seu trabalho, não pôde pedir a sua oração, mas essa oração vai também abranger você neste momento. Deixo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 13. Não venha sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que com a tentação também dá o escape e o livramento para que possais suportar. Oremos ao Senhor pela sua vida, em nome de Jesus. Eterno e glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, ó Pai, eu oro, Senhor, intercedendo pela vida da Luana de Melo, Fábio de Souza, pela Carla, Pablo de Jesus, Nayara Lima e Marcos Limas, e todos os demais, Senhor, que estão nos assistindo, Senhor, que foram alcançados, Senhor, têm sido eles, ó Pai, abrangidos pelo seu poder. Pai, manifesta a tua glória, que o teu Espírito Santo, nosso amigo, companheiro e consolador, seja sobre a vida de cada um dos teus filhos, enriquecendo as suas mentes, renovando, abençoando os seus lares, suas famílias, seu trabalho, cursos. Manifesta a tua bênção. Te pedimos também pela vida, Senhor, ó Deus, dos teus filhos, Senhor, em tua igreja de forma geral no Brasil, todas as lideranças, independentemente, Senhor, de rótulo ou ministério, estejam pregando o teu evangelho, sejam eles ricamente abençoados em Cristo Jesus. Toma, Pai de amor e bondade, todo o Brasil em tuas mãos. Te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue te abençoando. Vamos estar já nos preparando para a próxima semana, Deus assim aprove e nos permita, mas estaremos juntos em nome de Jesus. Fique em paz, que Deus continue renovando as suas forças, em nome de Jesus.